E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais que são os 4 elementos benéficos para as plantas. A gente já falou em vídeos anteriores sobre os elementos essenciais, destacou cada um deles, falou sobre os macro e os micronutrientes, porém ainda faltou eu falar sobre esses elementos benéficos. É um assunto pouco discutido, que pouca gente fala, então achei interessante que a gente faça um vídeo também falando para vocês, para a galera que acompanha aí o canal, sobre quais que são os elementos benéficos para as plantas e também suas características, se eu posso fazer adubação, qual que é a utilização que eu posso fazer. Então a gente vai fazer esse vídeo pensando na parte prática realmente desses elementos benéficos, tá ok, pessoal? Então a gente se vê depois da vinheta. Antes de mais nada, gostaria de pedir só, como sempre, para você se inscrever no canal aqui se ainda não é inscrito e também deixar o seu like, porque dá trabalho fazer vídeos como esse, a gente faz totalmente de graça aí pra galera, então não custa nada você deixar o seu apoio aí pra gente continuar fazendo mais vídeos como esse, tá? Já adiantando também, essa semana a gente vai gravar um vídeo sobre adubação de pastagens, que é uma coisa que o pessoal gosta bastante e que pode ser bastante útil, e esse vídeo de adubação de pastagens vai ser bem prático aí para quem tem pastagens, para quem trabalha com pecuária, vai ser útil e vocês vão gostar bastante, tá ok? Então já estamos aqui na tela do meu computador para falar quais que são esses 4 elementos benéficos para as plantas. Tá? Será que eu posso adubar? Será que não? Enfim, quais que são as suas funções? O que ele pode ajudar nas plantas? É isso que a gente vai tratar neste vídeo. Então esses elementos minerais não são essenciais para completar o ciclo das plantas, tá? Diferente daqueles que eu falei, nitrogênio, fósforo, potássio, zinco, boro, manganês, molibdênio, esses aí sim, tem que ter, mesmo que sejam em pequeníssimas quantidades, tem que ter lá no solo. Já esses aqui não. E nem para todas as plantas eles são benéficos, às vezes alguns são benéficos para apenas um grupo de plantas. E eles estimulam o crescimento das plantas. Alguns outros que vocês vão ver aqui, eles têm outras funções, como função de proteção contra insetos, contra pragas, deixar a planta mais forte. Para algumas espécies é mais benéfico do que de outras, é isso que eu estava falando anteriormente. Então, quais que são eles? São o sódio, o silício, o selênio e o cobalto. E eu vou tentar falar também qual que é a utilização de cada um e também para cada espécie de planta. Então o primeiro deles é o sódio, né? Vocês devem conhecer o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha comum. O sódio é bastante comum aí em solos, principalmente em regiões com solos arenosos, próximos às áreas litorâneas, tem bastante presença de sódio. Então, ele é muito presente na crosta terrestre, ele é o 6º elemento mais encontrado, tá? E ele pode aí indisponibilizar alguns outros nutrientes quando ele está em excesso no solo. É o caso do cálcio e também do potássio. Quando você tem um solo muito salino, algumas técnicas têm que ser tomadas aí para tirar essa salinidade do teu solo, né? Uma delas é a irrigação, que você tem que fazer então para você diminuir o índice salino. Se você tem muito sódio, você precisa tomar algumas medidas aí para a tua planta não sofrer, mas ele pode ser, sim, útil para as plantas o sódio. E ele é requerido para plantas com metabolismo C4 ou MAC, também chamado ou conhecido como CAN, né? E eu não falei sobre os metabolismos das plantas, talvez eu faça um vídeo falando sobre os diferentes metabolismos, mas você pode adiantar e pesquisar aí na internet. É bastante interessante. Então, ele tem uma função muito parecida com o potássio de regulador osmótico, o sódio, tá? Para esses dois metabolismos em específico. E estimula o crescimento por meio do alongamento celular. Esse é o caso do sódio. Outro muito interessante que a galera já estão fazendo muitas pesquisas é o silício. Não sei se vocês já ouviram falar do silício aí como um elemento benéfico para as plantas, mas já tem bastante pesquisa mesmo falando que o silício é bom que se tenha lá no solo. Então ele se liga então, ao alumínio, ao magnésio, ao cálcio, ao sódio, ao potássio e ao ferro. Ele é muito abundante também na natureza. E ele pode ser lixiviado em solos tropicais através da ação das chuvas.
ele está bastante presente nos solos, porém ele pode sofrer um processo de lixiviação natural devido às chuvas, né? Nós temos no Brasil os solos tropicais são predominantemente arenosos, com chuva provavelmente o silício aí sairá dessa faixa aí superficial do solo onde as plantas elas estendem o seu sistema radicular. E o que o silício faz aí? Ele aumenta a produtividade das plantas, ele diminui a ação das doenças. Eu vou mostrar já um gráfico aqui muito interessante sobre a ação do silício e pragas, doenças e pragas, e também reduz o efeito de elementos tóxicos. Então já foi feito pesquisas, eu vou deixar um arquivo aqui na descrição do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, se eu não estou enganado. E nesse artigo ali, fala que o silício ele reduz o teor de metais pesados no solo. É o caso do cádmio, que é para alguns solos aí um problema, esses metais pesados. E ele se deposita principalmente na parede celular das plantas, dando então maior rigidez e elasticidade, fazendo com que as pragas, né? Quando você tem, por exemplo, uma lagarta que vai atacar lá a tua planta, a lagarta ela não consegue se alimentar devido a planta está mais saudável. Então, quais que são os efeitos? Olhem só esses dois gráficos que eu estou apresentando para vocês aqui. Nesse gráfico aqui de barras aqui do lado, ele faz uma comparação, então, da incidência de cercóspora em soja. Esse S0 é com sem silício, tá? E os níveis de silício aí, S1,5, S3, S6 e S12. E o C são os teores aí de calcário em toneladas por hectare, né? C1,5, C3, C6 e C12. E ele mostra que isso é muito nítido aqui, que quando se tem mais silício no solo, também se diminui radicalmente a incidência de cercóspora para a soja. Lembra lá que o cálcio ele também tinha efeitos ali de composição de parede celular, de deixar a planta mais forte? Pois é, o silício me parece aqui com essa adubação, né, com essa adição de silício no solo, ele consegue resistir muito mais do que níveis elevados do próprio cálcio. E esse outro gráfico nosso aqui do lado, ele mostra a produção de colmos por toneladas por hectare com doses aplicadas de calcário na linha verde e de silício na linha roxa. Então ele produz muito mais colmos por hectare, tá? Você pode pedir, mas por que eles fizeram essa pesquisa com colmos? Qual que é? Aqui é com cana-de-açúcar, mas se fosse para outra planta também, devido que ele reduz o acamamento. Nós temos problemas gravíssimos, é o caso da cultura do feijão, é o caso da cultura do trigo também, que os profissionais, os engenheiros agrônomos, os técnicos agrícolas sempre estão brigando para que se desenvolva cultivares adaptadas, né? Que se tenha técnicas de manejo também para evitar o acamamento aí, para você não perder produção devido ao acamamento. E aqui mostra principalmente em cana-de-açúcar, né, a alta produção de colmos devido à presença de silício nesse solo, a adição de silício nesse solo. Aí você pode me pedir, tá, mas como que se coloca silício no solo? Né? Talvez, se você tiver em uma região onde o solo seja muito arenoso e você esteja tendo problemas muito graves com doenças, ataque de pragas e doenças, seja interessante você testar aí uma aplicação de silício para ver qual é o comportamento da tua cultura. Tá? Tem duas principais fontes de silício que você pode utilizar, que é as escórias siderúrgicas, que é um subproduto da siderurgia, e também o termofosfatos, né, que é muito utilizado hoje aí, principalmente para as olerícolas. O impedimento principal das escórias siderúrgicas é a baixa disponibilidade e do termofosfato, porque ele tem um valor elevado. Mas se você tiver em uma região onde existem essas escórias ou o termofosfato está... porque o termofosfato ele não tem só silício, né? Ele tem uma série, inclusive o fósforo, que ele está altamente disponível nos termofosfatos. Então o termofosfato ele pode ser uma boa opção aí para você variar a adubação,
para você ter todos aqueles nutrientes presentes no termofosfato e também ter o silício aí para te ajudar a talvez diminuir a incidência de pragas e de doenças. Nós temos ainda o selênio, tá? O selênio ali ele tem qualidades químicas e físicas semelhantes ao enxofre e ele é importante para o metabolismo animal e humano, não para as plantas, mas para a gente, para os animais ele é muito importante, tá? Desequilíbrios nutricionais afetam a disponibilidade de selênio. O que acontece aqui, pessoal? Só explicando rapidamente para vocês. Se você tem uma pastagem e você vai utilizar para o animal, para o gado, provavelmente você vai fazer uma suplementação também. Porém, se tiver selênio na pastagem, tiver a presença de selênio, esse animal também vai ficar nutrido. Ou se você não faz suplementação, o selênio é importante que se eles estiverem nas plantas, os animais também vão poder aproveitar. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma composição ou uma análise bromatológica de milho ou de uma forragem, também é levado em consideração os teores de selênio nesses materiais, tá? Não para a planta, mas para os animais. E a adubação excessiva com sulfatos pode afetar a absorção de selênio. Então eles competem ali, o selênio e o sulfato, né, o enxofre, e um pode indisponibilizar, principalmente os sulfatos podem indisponibilizar a absorção de selênio. Então tem como fonte, já tem pesquisas que eles fizeram com a aplicação de selenato de sódio, aplicação via foliar em pastagens, para depois para que os animais se alimentem. E deu certo, foi legal, os resultados foram positivos quanto à aplicação de selênio via foliar. Só que não é muito fácil de encontrar, isso é verdade. Então o cobalto, eu botei uma fotinho da soja aqui porque ele é importante principalmente para as leguminosas. Então ele é importante para os micro-organismos que fixam o nitrogênio N2 atmosférico. E ele é benéfico principalmente para as leguminosas. Aí nós destacamos a soja, o feijão e a ervilhaca. E a adição de cobalto via semente de soja. Existem algumas pesquisas já, né, isso daí já é mais ou menos consolidado no Brasil, de aplicação de micronutrientes via semente em soja de cobalto e de molibdênio. Inclusive eu vou mostrar para vocês no próximo slide aqui uma indicação da Embrapa para adubação via semente com cobalto. Adição foliar para forrageiras, pois é essencial para a microflora do rumo. Então, mesmo o caso do selênio, ele é importante para o metabolismo dos animais. Então, a aplicação via foliar pode ser benéfica também para a nutrição animal. Quais que são as indicações, então? A Embrapa indica de 12 a 25 gramas por hectare em soja, tá? De molibdênio e de 2 a 3 gramas por hectare de cobalto. A aplicação, então, deve ser efetuada em mistura com sementes por ocasião da semeadura, na operação que envolve a aplicação de fungicida inoculante. Isso daqui eu vou deixar, tem um arquivo falando só sobre isso, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que vocês podem ir lá e vocês podem baixar, são informações da Embrapa aí que eles fizeram várias pesquisas com adição desses micronutrientes na semente da soja aí para elevação de produtividade, tá? E esses são os arquivos aqui que eu deixo na descrição. Beleza, galera? Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Também aproveita para conhecer o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo. Vou deixar um link aqui na descrição que você pode ir lá e você pode conferir. Tenho certeza que você vai gostar e você continua aqui estudando com a gente, então lá dentro do curso eu me aprofundo muito mais nesses temas de adubação, tá? Pra galera que quer dar um passo a mais e quer conhecer um pouquinho mais sobre fertilidade do solo. Beleza, galera? Um grande abraço. Essa semana ainda eu lanço o vídeo sobre adubação de forrageiras, então tá bastante interessante, vale a pena mesmo. Tchau, tchau!